Paz e graça seja na vida de todos. Hoje o nosso estudo nós iniciamos no livro de Josué, o 6º livro da Bíblia, no 1º capítulo. Eu tenho como título Palavra do Senhor a Josué. Até então, o Senhor falava a Moisés. Agora, pela primeira vez, nós vamos ver o Senhor falando a Josué. Depois da morte de Moisés, servo do Senhor, disse o Senhor a Josué, filho de Num, auxiliar de Moisés. Antes de prosseguir, nós temos aqui uma afirmação. Moisés, aquele profeta citado no último capítulo de Deuteronômio, o profeta que não houve igual, agora é morto. Não existe líder, não existe pastor, não existe alguém que possa fazer milagres e maravilhas que não tenham passado o seu tempo, a sua época. Sejam os apóstolos, que os simples aventais de Paulo era levado e as pessoas eram curadas. À sombra de Pedro, as pessoas passavam e eram curadas. Os feitos de Moisés, os feitos de tantos outros homens agora, da nossa época, que têm levado multidões até o Senhor Jesus. Todos são substituíveis. Passa a época daquela pessoa e Deus chama, enche do seu espírito e a obra continua, e assim tem sido por todo o nosso passado, seja antes de Jesus, seja depois de Jesus, grandes líderes, e o seu tempo passa, ele é substituído. No verso 2 diz assim: meu servo Moisés está morto. Agora, pois, você e todo este povo preparem-se para atravessar o rio Jordão e entrar na terra que eu estou para dar aos israelitas. Então eles estavam, o povo, lembrando, de luto por perder um líder como Moisés. O próprio Josué estava de luto, porque Josué era um servo íntimo, pessoal. Ele era discípulo de Moisés. Ele viu, ele ficava à porta da tenda. Ele via como Deus era com Moisés. Muitos outros não tiveram essa proximidade como Josué tinha. Era para Josué o seu líder, o seu discipulador, era para Josué como se fosse um pai, e um pai na fé. Josué estava de luto. E tem algumas versões, eu gosto dessas versões, Almeida corrigida, atualizada, diz a seguinte palavra no verso 2: para que Josué levantasse, se dispusesse, se dispôsse. O que nós entendemos aqui é que Josué, como todo o povo de Israel, estava meio prostrado. Haviam perdido um grande líder. E muitas dúvidas poderiam estar passando pelo coração, pela mente de muitos. E agora? Como será? Temos grandes desafios à frente, inimigos à frente, e eu creio que isso não foi diferente na mente de Josué. Josué tinha grandes desafios. Um deles era substituir aquele líder de peso.
aquele líder que eles sabiam que Deus era com Moisés, que o poder de Deus estava com Moisés e era manifesto o tempo todo. Imagina como era para Josué substituir um líder como Moisés. Então ele tinha esse grande desafio. Um outro grande desafio é perder aquela pessoa que era referência. Ele então só assistia, só servia. Agora ele tinha que ser um Moisés para aquele povo. Então era um grande peso que tinha para Josué. Outra análise que eu faço de Josué estar prostrado, além do luto, além dos temores, né? É também o fato de enfrentar aquela grande multidão. As barreiras que poderia estar trazendo receio e medo para Josué. Um outro ponto também é que ele sabia que para tomar posse da terra prometida havia gigantes lá. Deveria haver luta, guerra com aquele povo que habitava naquela terra. Então, nós vemos Deus chamando Josué e falando para ele, levanta-te. Quer dizer, ele estava meio prostrado. E talvez pensando em todas essas questões que eu acabei de colocar agora. Mas continua assim. Levanta-te, pois você levará este povo para atravessar o rio Jordão e entrar na terra que estou para dar aos israelitas. A terra ainda não havia sido dada, ainda não havia sido entregue. E Josué recebe essa missão. Você é que vai levar esse povo. Dá para tremer as pernas. Dá para pensar, sim, em todas as dificuldades que ele havia visto Moisés ter mediante aquele povo. E ele continua falando, olha, Josué, como prometi a Moisés, todo lugar onde puserem os seus pés, eu darei a vocês. Isso é interessante porque quando chega no final do livro, quando nós vamos ver a citação de Caleb, fica muito claro que eles não tomaram toda a extensão de terra, não puseram os pés, não dominaram, não conquistaram todas as terras que o Senhor vai citar aqui agora. Seu território se estenderá do deserto ao Líbano e do grande rio Eufrates, toda a terra dos Hititas até o Mar Grande no oeste. Ninguém conseguirá resistir a você, Josué, todos os dias da sua vida. Assim como estive com Moisés, assim estarei com você. Nunca o deixarei, nunca o abandonarei. Então aqui a gente já vê algumas promessas muito interessantes. Deus já fala para Josué que nenhum inimigo vai parar de pé diante dele, não. Que ele vai ser vitorioso. E diz para ele também que nunca o deixaria, nunca o abandonaria. Nós entendemos na nossa vida que existem muitas situações que a gente se prostra, como foi aqui com Josué, que são situações realmente assim que a gente sofre aquele chamado baque, e que é só na graça de Deus mesmo, no poder de Deus, para que a gente fique em pé e continue e olhe para outras pessoas ao nosso lado,
familiares muitas das vezes que vão olhar para nós e vão buscar em nós estrutura, força. E nós precisamos de ouvir aqui essa voz do Senhor: levanta-te, eu sou contigo, não tenha medo. E ele fala para ele: olha, não vou te deixar, não se preocupe, eu não vou te deixar, eu não vou te abandonar. Quantas vezes nós nos sentimos na nossa vida abandonados, né? E às vezes dizemos assim: puxa vida, logo agora, nesse momento tão difícil que eu estou passando, eu estou me sentindo tão abandonado. Só que Jesus disse lá no Novo Testamento que seria conosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Então, nós temos que entender que, ainda que eu não esteja sentindo, porque fé não é sentimento, ainda que eu não esteja vendo, ainda que eu não esteja vendo portas abertas, independente da situação, ele prometeu e ele cumpre. Ele disse: eu estarei convosco todos os dias. Ele disse isso para Josué e ele diz isso para mim e para você, independente da situação que estejamos passando. Geralmente nós sentimos sozinho. E aí nós temos que ir para nossa fé e acreditar na palavra que Deus não nos deixa sozinho. E ele continua falando a Josué: seja forte e corajoso, porque você conduzirá este povo para herdar a terra que prometi sobre juramento aos seus antepassados. Para falar de força, para falar de coragem, eu gosto muito de 2 Timóteo 1:7, que diz, até uma versão atualizada, diz assim: pois o Espírito, com letra maiúscula, que Deus nos deu, que deu àquele que aceitou Jesus como seu Salvador, não nos torna medrosos. Pelo contrário, o Espírito que Deus nos deu, que hoje habita dentro de nós, ele nos enche de poder, nos enche de amor e nos enche de prudência, nos torna prudentes. O medo nos paralisa, nos faz andar para trás, nos faz recuar. E a palavra de Deus também diz que o verdadeiro amor lança fora todo o medo. É normal ter medo? Sim. O medo até nos protege. Agora, existe um termômetro, né? O que chega a ser assim saudável, que desperta na gente uma certa adrenalina para que nós possamos pisar no freio, para que nós possamos fugir do que é perigoso. Agora, esse medo que nós estamos vendo aqui é um medo que paralisa, é um medo que Satanás aproveita dessa situação, é um medo que não permite que a gente execute aquilo que está proposto para nós, e nós prejudicamos a nós, e nós prejudicamos os nossos familiares. Então Deus está falando com ele: olha, seja corajoso, não tenha medo. E uma curiosidade sobre essa questão de não ter medo: existem estudiosos que dizem, teólogos, estudiosos, que na Bíblia tem essa citação 365 vezes. Seria uma para cada dia do ano, porque todos os dias nós temos os nossos desafios, todos os dias nós somos tentados a ter medo e a sermos paralisados. Eu não sei se o número é esse não, exatamente. Pode ser mais
do que isso, várias outras versões, colocações que nos leva, que Deus está nos dizendo, não paralise, não tenha medo e tantas outras vezes. Mas Deus tem sim o cuidado de nos dizer todos os dias, prossiga. Não tenha medo, não paralise. O espírito que eu coloquei dentro de você, ele traz força, prudência, amor e não medo. Somente seja forte e corajoso. Tenha cuidado de obedecer a toda lei que o meu servo Moisés lhe ordenou. Não desvie dela nem para a direita nem para a esquerda, para que você seja bem-sucedido por onde quer que andar. Quer ser bem-sucedido? Obedeça à lei do Senhor. Obedeça, pratique a palavra de Deus. Coloque em prática. E há uma garantia, uma recompensa de sermos bem-sucedidos. Não deixe de falar as palavras desse livro da lei e meditar nelas de dia e de noite para que você cumpra fielmente tudo que está escrito. Só então os caminhos prosperarão e você será bem-sucedido. Não te mandei eu? Não, seja forte e corajoso. Meditar na palavra de Deus todos os dias. Eu gosto de colocar da seguinte maneira: estilo de vida. Não somente aquele momento no dia, não somente aquele dia da semana. Estilo de vida. Lembrar da palavra do Senhor, meditar na palavra do Senhor, buscar o Senhor, ter o Senhor em todo o tempo na nossa vida. Seja momentos difíceis, seja momentos de alegria. Estilo de vida. Meditar na palavra do Senhor. Fica essa palavra para a sua meditação, para a nossa meditação, em nome de Jesus.